Sejam todos bem-vindos à leitura do capítulo 15. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 15, com um fundo de uma obra que está acontecendo aqui perto, e nós vamos seguir com o capítulo 15, que Emmanuel traz para nós, com bases no Evangelho de Lucas, do capítulo 22, versículo 32. Então, Emmanuel se baseia para este capítulo no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 32, que diz assim: E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Na verdade, Lucas reproduz uma fala de Jesus. Para que nós entendamos este contexto está em Lucas, na parte que é narrado a última ceia, onde Jesus ele passa os seus últimos ensinamentos para os seus discípulos, mas também alguns alertas. Então, muitos ditos famosos que estão contidos nas Escrituras foram retirados da última ceia. Portanto, o que Jesus diz aqui, tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Na verdade, quando Jesus fala isso, ele está colocando Pedro numa relação de direcionamento da fé, como direcionamento da fé dos 12. Assim como também nós sabemos que Pedro era o apóstolo que acompanhou Jesus na maioria das suas passagens escritas que nos chegam até hoje, né? Inúmeras passagens. Então, quando Jesus coloca como direcionamento, quando converteres, tu confirma teus irmãos, ele está dando a Pedro, né, um toque de que essa conversão real, ela fará com que ela exteriorize, né, através da sua conversão exterior, através dessa modificação interna profunda, consolidada, até mesmo como testemunho próprio aos outros 12, como exemplos que são dados de inúmeros casos onde Jesus alerta que ainda os discípulos estão num processo de consolidação da sua fé. Isso é muito interessante nós observarmos, porque em inúmeras passagens, quando já ao longo da convivência com Jesus, em alguns episódios nós percebemos que ainda não estaria ou não estava consolidada a fé, na verdade, quando ao mundo de contato, como uma pedra de toque, ainda não estaria ou não estava consolidada esta conversão. E aqui, a palavra conversão, que leva título deste capítulo, ela quer dizer em algo consolidado profundamente no coração, que se exterioriza nos atos e na própria vida, na própria conduta. Mas sigamos com os comentários de Emmanuel para nós podermos refletir um pouco mais sobre esta passagem do evangelista. Então Emmanuel diz assim: não é fácil a conversão do homem, quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. As palavras do mestre a Simão Pedro
são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé, quando se convertesse. Vejam, Pedro já caminhara com Jesus há muito tempo, mas quando ele se convertesse, vejam que é um processo que não é apressado, como diz Emmanuel. Então, é um processo transformador através das lutas, das batalhas e das transformações internas, não algo alegórico, não algo externo, onde eu mostro algo mais profundamente. Quando acontece algo como pedra de toque, nós percebemos realmente se aquilo está consolidado. E prossegue Emmanuel, acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. Então vejam, até o mais próximo discípulo de Jesus, ainda no processo. Obviamente que Pedro, quando chamado por Jesus, narra-se que intempestivo, temperamental, então ele já havia passado por muitas coisas ao lado de Cristo, mas ele ainda se mantinha no processo, de conversão. Olha que interessante, né? Então não é um lampejo, né? Não é algo apressado, algo emocional que você sente uma emoção com algo, mas que ainda não se transformou nas suas raízes, nas suas bases, né? O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Então, muitas reuniões, ou a maioria das reuniões com os 12, ocorreram na casa de Pedro, né? Durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão. Deslumbrara-se com a visão do Messias, transfigurado no Tabor. Assistira à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Olha que interessante isso, né? Imaginem os prodígios, os sinais, como dizem as escrituras antigas, os sinais que Jesus já tinha feito ali, né? Já fizera aos olhos deles. E mesmo assim, vejam que não é algo externo, né? Essa conversão de que diz Emmanuel, na qual nós estamos lendo, ela não é algo intelectual e nem algo que eu possa ver. Eu posso ver prodígios aqui na minha frente, com os meus olhos físicos, e nem assim ocorrer transformações internas em mim. Isso é muito interessante para nós observarmos, né? Imaginem acompanhando Jesus com as coisas que Jesus fazia, né? E os prodígios que Jesus mostrara, né? Imaginem a época, né? Algo que praticamente inacreditável aos olhos, né? E tão pouco comum também à vida cotidiana. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo a seus irmãos. Vejam, interessante isso, né? Então, a mudança, né, vem através do trabalho, da superação das lutas, possíveis quedas, sim, né? E aí, para que pudesse se converter e dar o testemunho de algo que foi vivido, foi ultrapassado, foi transcendido por ele e não pelo próprio Cristo, maravilhas que o Cristo já atingira, já fazia, né? Porque Cristo já tinha uma altura espiritual e já tinha a possibilidade de um entendimento da realidade diferenciado do Cristo, né? Então,
o que nós podemos entender, muitos mestres, né, conviver com o mestre durante uma vida não quer dizer que nós possuímos a virtude daquele mestre. Se fosse assim, os próprios discípulos seriam Cristo. Se fosse assim, os discípulos de Buda direto seriam Budas também. Conviver e dizer que conviveu com o mestre por muito tempo, que nos diz Emmanuel, não quer dizer que eu me transformei internamente. Muitas vezes, isso ocorre em pessoas, às vezes, que às vezes nem conviveram muito com algum tipo de mestre, mas tem aquela conversão da batalha da luta interna, da vida, das provações internas e de suplantar as suas dificuldades interiores. Mas para finalizar, o último parágrafo de Emmanuel, ele diz assim: não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Vejam, olha que rico esse comentário para que nós possamos refletir verdadeiramente sobre nós mesmos. Né? Quando eu falo verdadeiramente, é sem alegoria, sem máscaras. Né? Nós termos a oportunidade de nos observarmos no nosso mundo interno, o que nós conquistamos, né? No profundo do nosso ser, o que nós apregoamos, né? Muitas coisas que nós falamos, reproduzimos, né? Não quer dizer que efetivamente nós conquistamos aquelas virtudes, porque as virtudes são intransferíveis, elas são conquistadas de dentro para fora. E quando nós observamos essa conversão através do trabalho em condições de estarmos habilitados para o testemunho, é o que mais nós observamos no nosso dia a dia. Então, por exemplo, alguém que apregoa alguma técnica, qualquer que seja, né? Ensinando alguém algo, por exemplo, se você tiver alguém que apregoa uma saúde mental, saúde física, e você observa desequilíbrios no próprio corpo daquela pessoa. Então, sem julgamento nenhum. Se você for alguém e observar aquilo, um desequilíbrio, um excesso, por exemplo, uma obesidade. Ah, mas obesidade é uma doença, tem que ser tratada como tal. Independente de onde vem esse desequilíbrio. Nós observamos ali um excesso. Todo excesso nós sabemos que vem de uma falta, independente qual seja, mas cada caso é um caso. Com várias pessoas com o mesmo sintoma, com várias origens diferentes, pode acontecer. Então, sem julgar a causa e a pessoa portadora daquela doença. Mas é notório que há ali um desequilíbrio, um excesso, seja ele qual for a raiz. Ao passo que alguém que tem excesso em qualquer outro tipo de área, né? Quando você fala demais, quando você está com excesso em alguma área da sua vida, isto prenuncia ou pode prenunciar uma deficiência ou uma falta em uma outra área da vida. Um adágio antigo diz: carroça vazia faz mais barulho, não é mesmo? Então, às vezes, uma necessidade de afirmação externa, por exemplo, com adornos e coisas do tipo, pode indicar uma autoafirmação, um desejo de se autoafirmar em algo, quando, na verdade, nós podemos fazer esta reflexão. Será que eu alcancei aquelas virtudes que eu apregou? Por exemplo, um professor de meditação que é intempestivo, precipitado, não é? Então, isto pode ser uma teoria muito boa para aquela pessoa, conquistou através de muito estudo. Porém,
internamente ainda não há a conquista real, porque o mundo e as relações humanas são a verdadeira pedra de toque, é a verdadeira pedra de aferição do que nós conquistamos internamente. Então, a reflexão de hoje, o que nós externamos ou queremos afirmar, será que nós estamos realmente embasados e conseguimos nos transformarmos? Se nós conseguimos conquistar aquelas virtudes que nós passamos a apregoar. Então fica aqui esta reflexão à luz do Evangelho de Lucas e das palavras de Emmanuel para nós pensarmos sobre isso, ao passo que o Evangelho nos traz muitos exemplos, né? Nós observamos hoje Jesus dando um alerta. Se nós seguirmos aqui a fala de Jesus, que quando te converteres, confirma aos teus irmãos, ele quer dizer, você dê testemunho com a sua vida, com a sua própria vida, e não somente de um mestre ou de adornos, enfim, as conquistas reais, enraizadas, arraigadas no seu ser, através das suas batalhas, das suas lutas, né? Então, ele segue dizendo, disse ele, Pedro, Senhor, estou pronto a ir contigo, à prisão e à morte. Então ele quer algo, acompanhar Cristo até o fim da sua jornada na terra. E Jesus fala para ele, Pedro, eu te digo, o galo não cantará hoje sem que por 3 vezes tenhas negado a conhecer-me. Ou seja, a pedra de toque dele foi quando, no calor da perseguição ao seu mestre, Jesus, Pedro, com medo, nega esse que ele acompanhou durante os principais momentos de sua jornada e seu apostolado. Vejam, ainda ele não estava convertido, mas já avançado, já tinha avançado bastante, através de quedas, de ter superado muitas lutas, né? Nós temos vários episódios, como a própria tempestade, né? De Jesus caminhando até eles ao mar, e quando Pedro vacila, Jesus, homem de pouca fé. Então, essas quedas, né? E essa fé ainda não consolidada, isso é normal. Nós querermos e almejarmos algo, mas ainda não termos conquistado algo. Então, é bom nós termos um norte, né? Mas é bom nós observarmos o que realmente nós conquistamos de fato. Isso não aos olhos dos outros, mas uma análise pessoal, interna, sem escamas, para que nós possamos continuar a caminhar. Porque quando nós observamos, não, eu já sei tal coisa, eu já estou há muito tempo fazendo aquilo, então eu domino aquilo. É aí, realmente, que nós paramos de avançar. Então, quando nós temos alguma visão, que nós sabemos tudo de algo, vejam, quão grande é o conhecimento universal, né? Infindável, quando nós falamos isso eu já sei, é onde começa a nossa estagnação. E como nada fica estagnado, se eu não quero avançar, a tendência é que eu seja arrastado, né? E isso é uma coisa muito interessante, se manter em movimento, se manter como sempre aprendiz. Então, isso que nos alimenta, é a chama da busca, né? E que nós não estamos prontos, de fato não estamos, nós estamos a caminho, né? O que o mestre nos traz através do Evangelho de Lucas, que com as quedas que nós observamos em Pedro, que era considerado a pedra angular da igreja, que Jesus lhe concedeu este título, né? Quando ele fala o seguinte, no capítulo 16 de Mateus, ele diz assim, também eu te digo que tu és Pedro, né? Do grego Petros, pedra. E sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus,
e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Isso é um exemplo de que Jesus deu para Pedro uma autoridade ímpar entre os 12. E mesmo assim, nós vemos algumas quedas, né, humanas, né, notáveis, daquele que acompanhara Jesus aqui na Terra. Então, para que nós não nos assombremos com as nossas quedas ou inferioridades humanas, ainda perfectíveis, né? Ou seja, capazes de chegarem ao perfeito, ainda não perfeitos como todo Deus, né? Inteligência suprema, mas perfectíveis no sentido de que nós podemos nos melhorar. E ao nos melhorarmos, nós podemos então assim melhorarmos ou iluminarmos talvez o caminho de outrem. Este é o maior, talvez, ensinamento das nossas quedas, que se nós conseguimos superar as nossas deficiências, melhorarmos, mas enxergarmos aquilo que está em desequilíbrio, né? E não simplesmente eu sou assim e está tudo bem, né? Mas observarmos aquilo, melhorarmos aquilo, nessa nossa jornada, que é tão curta, né? É tão curta a nossa passagem aqui, se nós conseguirmos melhorar um pouquinho, né? Aquilo já vai fazer uma diferença muito grande, principalmente para os que nos rodeiam, né? E é nesse sentido que ele diz, ao tu te converteres, tu poderás dar o testemunho aos seus irmãos, mas um testemunho real, um testemunho que vem do coração, né? No sentido mais profundo do que seja o coração. Tá bom? Então, nós ficamos por aqui com essa reflexão, ou essas reflexões de Emmanuel, à luz do Evangelho de Lucas, e nos encontramos no próximo capítulo. Muita paz a todos.